Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda Masculina. Nas minhas contas, pelo menos, eu acho que esse é o número 30. Cara, acho que é o 30. É o 30 cravado, né? Eu acho que é também. Cara, eu me perco, porque... Nossa, porque é muito, né? Impressionante como o tempo passa. Porque quando você faz um negócio semanal, meu, daqui a pouco chega no 100, velho. Muito doido, né? Falta 3 vezes ainda o que a gente já fez. Nossa, mas como anda rápido. E como sempre, tô aqui com meu querido sócio e amigo Thiago Sivers. E hoje tô aqui com um convidado muito especial, que é um peso pesado da moda masculina, que é o jornalista e consultor André Duval. Andrezão, eu quero agradecer sua presença aqui, dar as boas-vindas e se apresenta aí pra rapaziada que não te conhece ainda. Olá, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Duval. Não sei de onde veio o nome, a gente estava tentando rastrear aqui as origens, mas o outro nome é Bósio, então assim, foi muito mais difícil, era muito mais difícil de falar e me chamavam de Bozo, então eu já sofria bullying. Bósio. Esse você sabe de onde é? É italiano. É italiano. Esse é mais fácil de identificar, assim, mas enfim... André Duval virou uma marca. As pessoas, depois que eu comecei a trabalhar como jornalista, que você assina o nome, né? Então eu virei uma coisa só, é André Duval. Não é mais André, não é mais Duval. É uma coisa só, é uma arroba. Vira uma marca pessoal, né? Não tem jeito, cara. E, nossa, bom, deixa eu ver. Tem bastante história pra contar, vocês têm tempo? Eu tenho Porque uma hora e meia, tranquilaço aqui, cara. Eu sou uma pessoa madura já, e eu peguei uma parte de mudanças muito... Quantos anos vocês têm, meninos? Só pra eu 34, tentar entender. 34? Eu sou de 87 e fiz 35. Não são tão distantes assim, vocês vão entender o que eu tô falando. Você é, mas já então falo, de que ano que você é? 78. Eu fiz 44. Então... É jovem, pô. É jovem, mas eu peguei uma fase de mudança, assim, porque quando eu tava na faculdade... Bom, eu sempre tive contato com computador, né? Meu tio tinha aqueles que você... Antes de existir disquete, você gravava informação em fita, cassete, era um jeito de lidar com dados naquela época. Disquete, a galera não deve nem estar sabendo antes do que é disquete. Antes de não ter nada, tinha um disquete, aí tinha a fita, você gravava os programas lá. Eu não sabia muito, mas eu mexia um pouco com esse meu tio e tal. Eu até comecei a brincar. Isso década de 80? Eu era criança. Caraca. Eu tinha um computador que chamava TK-85, que era um teclado que você conectava na TV. Nossa. E você descrevia o programa na hora, que eu pegava de revista, assim, e aí você conseguia montar uma animação na TV, assim, era a tarefa. E aí eu não tinha o recurso de gravar, então eu já passava a tarde inteira escrevendo um programa, aí terminava a tarde, era um bonequinho que animava na TV. Programar assim. mesmo? Você programava? Eu copiava o código, né? Sim, mas era um programa. E aí não tinha como salvar, então aí eu tinha que desligar a TV e eu perdia tudo. Só que eu sou tão idoso que na minha época não era legal ser nerd. Era uma coisa assim, meio tipo... Vocês já são de uma época que a tecnologia começou a ficar... Na nossa adolescência não. Na nossa adolescência ser nerd era ruim. Era pejorativo. Eu morria de vergonha de mexer em computador e assim, de alguém descobrir, então eu fazia meio escondido e tal. Se eu tivesse continuado, gente, sigam seus sonhos. Se eu tivesse continuado, eu teria virado Zuckerberg. Porque eu estaria fazendo programação e tal, mas eu falei, eu não vou entrar nesse mundo porque, enfim, não vai dar futuro. Foi por pouco. Mas aí, eu já tinha, então, essa familiaridade com tecnologia, sempre gostei e tal. A gente teve computador em casa, assim, que já 90 e pouco, assim. Mas, não, mentira, isso antes de ter computador em casa... Eu comecei a ouvir na faculdade, também eu ouvi falar numa coisa que era a internet. Eu entrei na faculdade em 97. Então, assim, já existia, mas não era tão comum ter em casa, assim. Tá. E aí eu comecei a ter... Assim, eu sempre fui novidadeiro. Isso é uma coisa que de quem trabalha com moda é um atributo interessante, que é esse faro pra novidade, assim. E eu sabia que a internet ia ser um lugar legal, assim, eu tava lá meio de olho. Comecei a procurar estágio, algum lugar para trabalhar, assim. Aí eu consegui uma indicação. E eu consegui falar com o cara por telefone. Ele falou, você já entrou na internet? Eu falei, não, mas tenho vontade. Aí ele falou, então vai entrar e depois você me liga. E assim, ele foi um pouco sacana, porque não era tão acessível assim. Eu tive que abrir um Hotmail no escritório do trabalho, que era um computador compartilhado, assim, não era no meu. E aí eu falei, vou entrar nessa tal de internet. E aí abri um e-mail e a segunda chance que eu tive de falar com alguém que era de internet foi a Glória Calil,
que aí foi uma indicação super quente, eu tenho um contato próximo com ela, e ela estava abrindo um site, aí eu já tinha e-mail, já dominava um pouco mais enfim, esse bicho de 7 cabeças, que na época era muito diferente, assim, né? E aí eu caí, sem querer assim, né? Meio procurando, mas sem querer cair na coisa de moda, que aí era uma novidade. E aí, bom, e aí é uma outra história completamente diferente, porque a moda mesmo sempre foi muito analógica, sempre foi muito fechada. Bom, o mundo era analógico antes da internet, né? Mas a sala de desfile era muito fechada para quem era comprador, para quem era jornalista especializado. Tá. Então, pessoas comuns, como nós, não tinham acesso à informação de moda antes da internet. E aí eu comecei a trabalhar, eu virei jornalista aí. Eu fiz faculdade de publicidade, eu trabalhava em agência antes de cair nesse negócio. E aí num site de moda, e aí eu fui virando jornalista na raça, assim. Porque a gente tinha como objetivo criar uma linguagem de internet. Porque a gente fazia muito uma revista eletrônica, era uma coisa meio engessadona. Isso quando você estava trabalhando com a Glória Calil. Sim, eu estava no meio da faculdade, já era 99 para 2000, assim. Que legal, cara. Mas aí você trabalhava pro site dela? Sim. Nossa, já nessa tinha época, site? cara, que loucura, 99. velho. Nossa. Foi quando pra você ter uma ideia, foi quando saiu o IG, que então as pessoas começaram a ter internet em casa porque eles tinham aquele CDzinho do cachorro que você instalava a internet em casa pelo CD. E era de pra ter graça. acesso gratuito. Que loucura. Eu lembro nessa época que você, tipo, se tivesse site de busca, era aquele KD. Tinha um KD já nessa época? Alta Vista, né? Porque nessa Vista, época, a nossa. galera que não vivia, pra você entrar no site, você tinha que saber o endereço do site, né? Você tinha que colocar o endereço do site direitinho, com www e tudo, senão não entrava. Você não pesquisava uma matéria e aparecia no site de busca, porque nem tinha site de busca direito. Então, Silver, você sabe que o meu irmão, que acabou não virando jornalista, o Emir, mas fez faculdade de jornalismo, ele fez um estágio numa revista que se chamava Revista da Web. Porque como não tinha esse negócio de pesquisa, que era lá na Abril, eles davam dicas, se você gosta de esporte, entra nesse site. Você pegava e digitava, cara. Que coisa louca. E ela já Nossa, tinha um muito site, a doideira. Glória Calil. Sim, foi Então um dos são um primeiros, dinossaurão assim. da internet, né, Nossa, André? Silver, chamou o convidado Não, de com todo dinossauro. respeito, o Não, dinossauro mas é isso mesmo. o dinossauro traz credibilidade, porque, cara, antes dos anos 2000 você já trabalhava na internet. Menino, era, Não é difícil era isso, muito pô. inovador, assim, e é isso, a gente foi inventando uma linguagem, porque não tinha essa dinâmica que Não tinha hoje, referência assim, também, né? Não tinha Que referência referência. você vai pegar, né, no começo da Tinha o internet? Style, que era um site de moda da Vogue com a revista W, que também já tinha essa... Porque também tinha isso, você falou de pesquisa de busca, é interessante. A internet foi criando personalidades diferentes conforme foi melhorando. Nessa época, para carregar uma página era 1 minuto, assim. Era tu. Então tinha todo um trabalho de mexer com fotos, de deixar a página construída mais leve e tal. Sim. Eu tava falando de quê? De pesquisa Da web, O que é o style.com, é Ah, esse? sim, de personalidades que os sites tinham, assim. Então o Style começou, e a gente entrou com essa onda também no Chique, de ser um banco de dados. Então era aquela coisa de todos os desfiles, todos os looks, porque antes disso a gente só conseguia ver um desfile internacional se você comprasse uma revista que chamava Collezione, que era um apanhado com algumas fotos de todos os desfiles que eles conseguiam, enfim. Só que não era tudo. Então a internet começou a dar esse acesso a todas as imagens, assim. Então a primeira cara dos sites de moda era isso, era banco de dados, de ter um monte de todas as fotos lá para você consultar e ter acesso e tal. E isso, assim, antes de ter pesquisa, antes de ter rede social, antes de ter telefone. Então, tudo isso foi mudando muito conforme foi atualizando. Uhum. Mas, logo no começo, o primeiro contato que foi, eu achei... Bom, teve vários... como é que fala? Rupturas, assim. A primeira coisa é a câmera digital. Porque cópia sempre existiu na moda, né? Então... Mas era muito mais difícil de chegar na pessoa. O desfile era fechado, aquela informação só ia sair dali 6 meses depois, fotografada em campanha, em editorial de moda, em capa de revista, e aí chega na loja quase 1 ano depois. Então, o tempo da informação de moda viajar era 6 meses a 1 ano. Era o tempo que a indústria tinha de fazer. Se alguém fosse copiar isso, o cara tinha que traficar o filme. Ele saía do desfile com negativo. Então tinha esse jeito da informação viajar. Aí já ia para a China, para copiar, que enfim, é onde já fazia esse tipo Isso você fala em relação às próprias peças, né? Então, Não, a imagem. a Algo que imagem. acontecia no desfile. Se você não As tivesse uma notícias, foto, você não tinha como entendi. saber. Caramba, velho. A câmera digital, ela quebra esse ciclo, porque o negócio sai dali
automaticamente já está na mão das pessoas. Se você quiser copiar de fato, é muito mais rápido. Então, o primeiro movimento pós-internet foi o do fast fashion, que foi em 2001, quando começou H&M, depois Topshop, começaram a ter essa coisa que era, sim, estou copiando o que eu vi na sala de desfile, que até então era uma informação que só podia ter acesso àquilo se você tivesse muita grana. Aí a cópia que você está falando é cópia de design dos produtos mesmo, né? Sim. Tá, entendi. Estampa, ou... Tá. Até, inclusive, olha a curiosidade. Hoje mesmo eu estava falando com uma professora de Fashion Law do Mackenzie para trazer ela para conversar sobre essa questão de direitos autorais na moda. Porque, a princípio, o design, se você muda qualquer detalhe, já não tem mais o direito autoral, né? Se você, tipo, troca, sei lá, uma gola, um detalhe na estampa. Tirando, claro, né? Uma estampa que é muito personalizada, tipo dessas marcas italianas. É uma coisa que não infringe, né, o direito autoral tão forte. Essas leis são bem flexíveis, né? É difícil você... É difícil não. Você precisa delimitar muito bem o que é uma assinatura criativa, um solado vermelho, como o Louboutin conseguiu, ou aquele azul da Tiffany, ou alguma outra estampa você consegue, mas realmente é uma zona cinza aí. Verdade. Mas tem um fotógrafo brasileiro que ele foi muito rápido, que é o Márcio Madeira, em equipamento digital, em câmera digital. Ele foi preso, saindo do desfile da Chanel, porque na França as leis de copyright são tão rígidas que o fato dele distribuir a imagem no desfile já levou ele a uma situação de, no mínimo, investigado. Caramba, cara. Mas ele isso chegou a ser preso. hoje, não, né? Isso no final dos anos 90, assim. Sim, no Porque começo... hoje qualquer convidado vai lá e faz uma live no Instagram e sim. Não, isso então, em naquela outra época. e em Paris também isso é mais rigoroso do que aqui também. Então... Caramba, então quando surgiu as câmeras mudou esse esquema aí começaram a surgir as fast fashion. O primeiro passo para isso foi a câmera digital e essa velocidade da informação, não só pela internet, mas só de ser digitalizado já acelerou. Aí com a internet também, porque as pessoas começaram a ter acesso a isso e começaram a ter vontade. Porque pensa que no Brasil, até o Collor, que foi em 92, era 92, né, que ele abriu o mercado, era proibido importar. Em 89 e ele saiu em 92 ou por aí mesmo, acho, né? 93? Foi em 90 Fernando e pouco. Henrique entrou em 94, né? Então, foi no governo dele que ele abriu para exportação. Antes disso, o mercado brasileiro era fechado. Então, até os anos 90, você não tinha acesso ao lookinho da Prada se você não fosse até a Itália ou até Paris para ver a vitrine e comprar a revista. Então, você tinha que depender de alguém fazer essa viagem para você. Não tinha revista aqui que trazia essas informações? Tinha, mas era uma informação elitizada, assim, né? E aí, mesmo assim, chegar no produto era muito difícil. Assim. Sim. A gente imagina, né? Essa linha que ele falou, né? Faz o desfile fechado até as fotos serem liberadas na Itália, na França, até essas fotos chegarem no Brasil, até chegar na Isso a gente tá revista, falando só da imagem, porque tem a questão do produto, né? E daí aí muito menos. Até a marca pegar aqui no Brasil, se inspirar naquele design, cara, era um processo muito longo. Era muito mais demorado. Loucura, então a internet acelera isso. Então eu, de primeira, eu já peguei esse movimento, e aí como eu também já comecei a viajar para cobrir temporada trabalhando assim, eu comecei a comprar essas coisas. Então, eu que nunca tinha tido acesso à moda propriamente dita, eu tive assim... revista, minha família, as mulheres todas trabalhavam em boutique, então eu já tinha uma ideia desses melhoradores, assim, um jeito de usar, de dobrar, até essa noção de estilo eu já tinha, mas moda mesmo eu nunca tinha visto uma roupa de grife, propriamente dita. Aí eu comecei a viajar e comecei a comprar essas coisas. Então eu tinha uma cara muito diferente no Brasil, na cobertura de moda, porque assim, eu vinha com roupinha da H&M, Topshop. Que são demais, cara. Isso começo dos anos 2000, assim. E aí já tinha fast fashion aqui no Brasil? Foi muito rápido, né? Então começou 2001, uma coleção que o Lagerfeld fez para H&M. Essa época que eu viajava era 2005, 2006, já tinha Topshop. Mas aí lá aqui, fora? Isso fora. E aqui? E aí começou a ter... Logo depois começou a ter C&A, as brasileiras mesmo, assim, né? Então começaram a fazer, mas ainda não tão rápido como era fora. Ainda tinha uma coisa de viajar. Mas aí logo começou a pegar Riachuelo, começaram a fazer essas coleções especiais. Assim. Então... E daí nessa época que você começou a viajar, que você está falando 2005, 2006, ainda era no portal da Glória Calil? Não. Ou você já estava em outra fase? Não, na Glória era uma coisa, como eu te falei, era uma fase de transição ainda, era uma revista eletrônica. E aí eu falei aquela coisa do IG, porque
o jeito de você amplificar era no portal da home do IG. Você não tinha mecanismo de busca, você não tinha rede social, então um jeito de trazer as pessoas para o site era o portal do IG. Então era muito importante distribuir seu conteúdo, né? Essa capa, assim, pra gente. Tá. E como todo mundo tinha o IG, por conta de ser gratuito, né, de ser um acesso gratuito, quando a gente conseguiu uma chamada lá, era uma audiência de televisão, assim. Caraca. Ainda mais a Glória, que tinha um apelo de TV, que na época ela estava no programa da Ana Maria Braga, Já Era Mais Você? Acho que Já Era Mais Você. Então ela tinha um apelo muito grande, assim. Então a gente colocava a matéria na home, era uma audiência de Globo, assim. Era um negócio mas gigante. já tinha tanta gente na internet nessa época, assim? Não, mas quem tinha passava por ali. Entendi. E aí acabava... E aí, claro, a internet nessa época já era sensacionalista. Já tinha uma coisa meio de fazer chamada meio... puxando já sacou, pro né? grotesco, ou pro nu, ou pro barraco, ou pra celebridade, que também era uma novidade. Isso sempre existiu. A internet é imã pra esse tipo de coisa. Claro que agora piorou, mas... E o que foi essa pergunta? Perdi, que eu falei da home do IG. Porque daí você começou na Glória Calil e daí depois, 2005, 2006, onde é que você estava trabalhando? Aí eu fui morar fora, voltei e nessa viagem eu conheci a Érica Palomino. A Érica, ela fez um site também, mais ou menos na mesma época que a Glória, só que a Érica tinha uma coisa que era a coluna dela A Noite Ilustrada, da Folha. Então ela tinha uma abordagem além da moda pra noite, pra música, então era uma coisa mais de comportamento. Tá. Da Glória era bem a coisa do livro dela, que era o Chique, então era um manual de estilo, assim, meio voltado pro homem, pra mulher clássico. E a Érica era uma coisa mais de noite, mas de moda mesmo, de passarela, essa coisa meio de backstage, o mundo das modelos e tal. E esse mundo da moda, então, entrou na moda também. Porque como era uma coisa fechada e elitista, agora na internet virou... Então, as próprias pessoas da moda começaram a virar celebridades de internet. As pessoas queriam saber o que a gente fazia, para onde a gente ia. Então, a gente mesmo começou a virar meio celebridade, pelo menos em semana de moda, assim. Sim, a pessoa vinha tirar foto, perguntar o que a gente estava vestindo. Olha só. E aí, então, a época internacional foi com a Érica. Foi como ela fazia cobertura na Folha, logo depois ela parou de fazer, e aí eu meio que peguei um espaço e fiquei uns anos indo para Milão, Londres, Paris, assim, principalmente. E só moda feminina, né? Ou até tinha masculina? Tinha misturado. Assim. Então eu já vou puxar um pouco esse fio e falar como eu entrei na moda masculina também, porque é por aí. Não, sempre foi muito menor esse mercado, né? Até hoje é muito menor. Apesar de ter crescido e de ter um potencial de crescimento, ele ainda é bem pequeno comparado com o feminino, tanto em volume quanto em dinheiro. Então, no Chique, já mexendo com imagem digital, por ser um menino da redação, eu sempre fui a pessoa que tinha uma pastinha de imagem masculina. Então, sempre que tinha um desfile, tinha um look masculino. Eu falava, vou salvar isso aqui e tal. E com o tempo eu fui virando esse banco de imagem, assim. Então sempre que eu queria fazer uma sugestão... Era o Pinterest da época. Era o Pinterest, cara! Era o Pinterest manual. Isso é bom. Então sempre que a gente precisava assim, precisamos de uns looks de terno pra responder uma coisa da Glória aí sobre casamento. Aí eu, tem aqui 3 ternos cinza. Eu fazia isso manualmente, é verdade. Eu era um mini Pinterest. E aí essa pastinha foi crescendo. E todo o material que eu faço desde então, que já são 20 anos de trabalho, é dessa pastinha que eu falo, vou tirar um look masculino aqui. Você ainda tem essa pastinha? O meu curso veio daí. Caraca. O meu Pinterest, agora eu voltei a fazer Tumblr também, então tudo vem dessa coisa que é tipo assim, vamos separar tal. Claro que antigamente, assim, antigamente eu tinha todos, porque tinha três no desfile da Triton, aí tinha um desfile masculino do Ricardo Almeida, aí tinha um da Zump, então aí eu conseguia juntar tudo. Aí começou a crescer demais, começou a abrir um pouco o mercado, eu não consigo mais ter tudo, mas eu ainda tenho uma pastinha que eu vou salvando, que vai atualizando e tal. E hoje em dia a gente faz isso no Instagram, no Pinterest, é mais natural também. E então aí depois eu acabei voltando pro site da Glória. E aí eu voltei, teve a Júlia Petit no meio do caminho também, que eu fui fazer uma coluna masculina, que era o de moda masculina, era macho. Que era quando o site dele era Petiscos ou não? Era Petiscos, Legal. E aí isso já era... A Érica eu fiquei de 2004... só fazer linha do tempo. Glória foi de 99 até 2002, que aí eu fui morar fora. Aí em 2004 eu voltei, pra Érica eu fui trabalhar em 2005 até 2009, 2010. Nossa, ficou bastante com a Érica, caramba. Uns 5 anos, Olha...
Aí na Erika era muito legal porque era além da moda e além da internet também. Então tinha o site, a gente fazia Folha, a gente cobria Fashion Week para Folha, jornal, revista. Ela lançou uma revista uma época e a gente começou a testar as redes sociais, que começou a tecnologia começou a abrir. Então, por exemplo, tinha uma tecnologia que chamava Ustream. Antes de YouTube, isso. Era uma ferramenta que transmitia ao vivo, por câmera. Então a gente tinha uma redação, que era uma mesona assim, a gente ligava a câmera e ficava transmitindo a gente. Isso era nesse período que eu falei, era antes de 2000. Tipo uma live? Tipo as rádios fazem hoje em dia no YouTube. Por causa dos artistas. As pessoas assistiam a gente, porque não tinha outra opção de ver coisa online. Então as pessoas ficavam assistindo a gente. Era eu, a Ju, o Sérgio, que eram bons de música, eram DJs também. Tipo então Periscope. De um quê? Que daí depois que morreu, né? Que o Twitter comprou. Então as pessoas eram obcecadas em acompanhar a gente, só que assim, a gente não fazia nada. Era o puro prazer. Não fazia nada não, a gente trabalhava, claro. Sim. Enfim, não era nada demais, assim. Não era celebridade, não era nada. Mas as pessoas ficavam acompanhando a gente porque era novidade. Porque tinha a tecnologia. E a gente fez um podcast também nessa época. Até hoje as pessoas lembram da minha voz por conta desse podcast, que era o... Podcast nessa época. Era o podcast que a gente chamava, porque era com PH, né? Nossa! Que era muito novidade, assim. Isso lá antes 2005. Dos anos 2010, né? Sim, era 2007, 2008, Você quer ver uma curiosidade? Ontem eu tava lá, eu tenho um irmãozinho, o Fernando, de 7 anos. Ontem eu fui lá na casa dele, a gente tava jogando futebol, subi pra almoçar. Daí a mãe dele, a Érica, uma amiga muito querida. Daí eu comentei que eu ia gravar o podcast hoje. Com você. Daí ela falou, o André Duval da Erika Palomino? Então. Ela falou isso. Eu falei, pô, ele mesmo. Eu lembro dele, porque ela gosta de moda. Ela acompanhava a Erika, daí ela te conheceu, reconheceu isso. Quem nessa época acompanhava sabia, porque era muito novidade, era muito inédito, assim. Então era... E, menina, até hoje em dia, em app de pegação, às vezes o povo fala assim, você é aquele cara do podcast. E assim, não é que a gente continuou, a gente parou há muito tempo. A gente até voltou uma época depois, mas é daquela época. O povo gostava porque era, enfim, era novidade. Aí vocês ficavam trocando ideia, assim, sobre moda... Não era sobre moda, era sobre música, né? Era em geral. Assim, às vezes entrava Fashion Week, mas era mais sobre música, porque os meninos eram DJs, a Ju e o Sérgio eram DJs. E tinha a Marcelona, que também sempre foi porta de boate, meio relações públicas. Adorei porta de boate. Porta de boate. Não, ela era tipo o Estúdio 54, você tinha uma pessoa que escolhia quem podia entrar ou não. Era aquelas hostas que tipo, caramba, velho. Não era pejorativo, era profissão. Que legal. E aí a gente tocava música, só que também assim, tinha essa coisa da tecnologia, porque como você conseguia música antigamente, era comprando CD. Então a Erika viajava, trazia as músicas, a gente usava muito essa pesquisa dela também, mas aí tinha uma coisa que o Sérgio era muito bom em piratear. De achar, enfim, coisa que a gente faz hoje em dia muito facilmente na internet, ele tinha um jeitinho, enfim, ele conseguia baixar música que ninguém conseguia ter. Então antigamente o DJ tinha que comprar o CD e a gente conseguia dar uma... Então a gente tinha muitas novidades de música antes de todo mundo. Caramba, cara. Então o podcast era legal por isso também, porque tinha muita novidade. E aí nesse meio tempo a gente ficava falando e enchendo a cara, porque a gente era jovem, então a gente enfim, saía uns absurdos. Eu ia perguntar se ainda dá pra achar, tipo, essas gravações na internet. Em algum lugar do Google deve ter ainda esse podcast, né? Tem. O Sérgio tem os arquivos, Essa plataforma ainda existe? E o Stream, você disse? Não. O Ustream era o Stream? Sim. Acho que não mais. Não, porque era também... acho que não ficava salvo. Era ao vivo mesmo. Ao vivo, entendi. E o podcast, o Sérgio tem os arquivos, acho que ele subiu em algum lugar, depois caiu. Eu não sei se dá pra achar online, mas ele tem os arquivos. Nossa, que caraca. Às vezes a internet tem um problema que é isso, né? É bom que suma, gente. Tem coisas que é melhor ficar no lixo. É verdade, cara. Deixa pro passado lá. Caraca, cara. Tem um artigo em inglês do New York Times que falava isso. A internet é o fim do esquecimento. Porque você vai... a gente não quer falar de política, mas aí tem esse problema, né? Na campanha a gente viu muito disso, né? Você resgatar coisas que as pessoas fizeram. Fala, gente, a nossa capacidade de perdão tem a ver com esquecimento. Tem que deixar passar em algum momento. Nossa, deixa. verdade, aquela foto sua chapado, tem que sumir, tem que... Gostei dessa frase. Nossa capacidade do perdão tem a ver com esquecimento. Cara, é muito... É que em inglês faz mais sentido, né? A capacidade de forgive tem a ver com forgetting. Tem até uma coisa poética. Mas em português é bonito também.
Mas é bonito, porque de fato, cara, se a gente tem tudo registrado, você fica às vezes revivendo o negócio, parece que é presente. Uma coisa que a pessoa falou 5, 10 anos atrás, parece que ela falou hoje. Sim, mas ela pode ter mudado. Sim. Nossa, cara, o direito de mudar de ideia, né? Pelo amor de Deus. Mas aí você estava falando que foi a época também que começou até as redes sociais, porque 2005 foi a época do Orkut, mais ou menos, né? Foi, ainda era uma coisa fechada. Você estava nessa plataforma também? Sim, e o Orkut era legal porque você tinha que ter um convite. Alguém tinha que convidar. Então não era assim, vou entrar e abrir uma conta. Você tinha que arrumar alguém que tivesse para te mandar um convite. E era meio limitado. Então, claro que eu consegui de primeira, porque eu era muito... muito bem relacionado. Mas sim, aí teve Orkut. E aí eu já tive umas puxadas de orelha, assim, logo no começo, que eu acho que determinou muitas coisas no meu trabalho como jornalista, assim. Então, por exemplo, dar opinião solta. Uma vez, trabalhando para a Érica, eu coloquei alguma coisa aqui, sei lá, nem lembro o que era. Ela me puxou no canto e falou, olha, é o seguinte, você é um jornalista. Você tem esse direito à palavra, as pessoas te escutam, você tem canal para isso. Então, assim, quando você quiser falar alguma coisa, escreve uma reportagem. Você tem toda a liberdade do mundo de fazer isso no site, mas faz direito. Apura, pergunta, não solta uma opinião solta na internet que você é um jornalista. Assim, não cabe a você fazer isso. E aí, então, as pessoas podiam ter tido esse conselho para usar a rede social para sempre, né? Então... Que é uma coisa muito importante, porque na rede social todo mundo tem uma certa voz, assim, como antigamente os jornalistas tinham, só que as pessoas muitas vezes, é que nem tava falando aqui antes de começar a gravar, elas falam muita coisa sem pesquisar sem antes. Pensar. E daí você tem esse movimento muito louco de fake news, que você recebe uma coisa, passa pra frente, só que hoje uma pessoa pode divulgar qualquer coisa pra 1.000, 10 mil, um influenciador, 5 mil pessoas, 50 milhões, sem ter esse puxão de orelha, né? Tipo, opa, apura. É um perigo porque é bom e é ruim, né? É claro que é legal todo mundo ter acesso, é elitista você achar que só jornalista tem direito a falar e a opinião e não sei o quê, porém também como jornalista eu aprendi isso. Opinião é um direito adquirido. Você tem que ler, pesquisar, consultar, falar com outras pessoas. Não é, eu acho, né? Senão vira achismo, não é opinião. Opinião você precisa ser embasado. E a gente viu o que aconteceu com internet, com política, com moda. Então, tem muita expert de porra nenhuma que fala e, porra, que legal as pessoas terem direito, mas de alguma forma o público geral perdeu a capacidade de filtrar isso. Sim. Eu acho que pode ter, mas também assim, de alguma forma isso tem que se autorregular e excluir. E hoje em dia está melhorando também, eu acho isso. As próprias ferramentas estão dando recurso para isso. Eu amo o silenciar do Twitter. Você não precisa bloquear, você só silencia. Você não se indispõe com a pessoa. Eu uso muito no Instagram essa aí, cara. Silencia, porque aí você não precisa bloquear, a pessoa se te segue lá, ela pode te ver e ainda você não vê. E aí mas você não é impactado pelas groselhas que ela manda. Ela posta lá, você não vê e pronto. Todo mundo segue a vida feliz. Mas de vez em quando tem que entrar pra ver se não tá postando groselha demais, aí tem que bloquear mesmo. Ponto. Então, nessa época, você tava fazendo a timeline, né? Tava na Érica Palomino, mais ou menos 2009, 2010, e daí você teve uma passagem, você comentou pela Júlia Petit, né? Pelo Petiscos. A Júlia já era uma cara completamente diferente, assim, porque a Júlia tinha mais cara de blog mesmo. A Júlia foi, de novo, uma das... Eu trabalho com gente inovadora, né? Só pioneiras. A Júlia foi uma das primeiras blogueiras, né? No sentido de fazer conteúdo fora de canais oficiais e fazer uma coisa mais pessoal mesmo, que era ela se maquiando, assim. Enfim, era terapêutico assistir a Júlia fazendo maquiagem, né? Até gente que não usava maquiagem ficava lá vendo ela penteando o cabelo e ela falava coisas muito inteligentes também. E ela criou um site que era para ter uma linguagem mais de blog mesmo. Então, não era mais cobertura, era mais notinha, era mais coisa de internet. Aí já era muito mais essa coisa mais leve, uma comunicação mais divertida também. E também já voltado para rede social. No caso dela era YouTube. Eu fazendo uma coluna social lá, eu fiquei pouco tempo. Trabalhei na Marie Claire também uma época. Na Marie Claire eu fiz também esse mesmo movimento da Glória, que era transformar a revista em site. Ah, entendi. Então eu ajudei já um pouco mais maduro. Já fui contratado com esse papel, né? Marie Claire era uma revista grande, dentro da Globo, que era uma editora grande também, que é uma editora grande também. E então tinha esse processo de digitalizar a redação e sofri muito bullying também lá dentro. Porque as jornalistas de antigamente, elas falavam assim, eu não vou receber nada mais para fazer conteúdo para internet. Então, vocês que se virem. E aí, assim, elas perderam espaço, porque... né,
Você tem que usar a mídia que você tem à frente. A Rainha da Inglaterra aprendeu a fazer isso muito rapidamente, né? Então, você tem que aprender também. Usar as mídias de acordo com a sua época e potencializar o seu conteúdo, independente de estar pago para isso ou não. Porque hoje em dia a gente sabe, a gente fica trabalhando para rede social, a gente não ganha nada com isso, mas a gente ganha vitrine. Quer dizer, até ganha, mas muitas vezes você está ganhando só visibilidade, ou então aumentando o público e criando mailing, muito mais do que uma troca financeira propriamente dita, assim. E aí depois disso, então, eu voltei para a Glória, que foi por aí, 2010 até 2015, já com essa missão da outra vez era do livro para a internet, agora era da internet para as redes sociais. Então, criar os canais de redes sociais da Glória, que era Facebook, Twitter, e era isso que a gente usava. Tinha o Google+, uma época que não vingou também. Eu lembro desse Google+, cara. Google Plus, a gente usou um pouquinho, mas também não trazia nada de clique, né, velho? Era tipo, esse foi furado. Mas já tinha também uma ideia de SEO, né? De começar a escrever matéria pensando em... Aí, quando eu voltei, já era outra estrutura. O IG mesmo já tinha um departamento de SEO para treinar a gente para escrever matéria, de otimizar para a ferramenta de busca. Ela já estava há 10 anos nessa caminhada, né? Quando você voltou. 10, 12 anos, né? Pois é. Não, ela e o IG também, né? Porque ela tinha a redação dela, que era mais de moda, e tinha o IG como uma estrutura... E aí, eventualmente, a gente acabou até saindo do IG também em algum momento. Tá. Mais pra frente. E no final que eu tava lá já. Eu lembro porque, por volta, a gente lançou o Elombre, que foi o nosso primeiro canal, que até hoje ele tem, a gente também... Que ano que é? 2012. Que o Elombre sempre foi mais de lifestyle e o moda masculina veio mais no futuro. Mas a gente entrou pro IG em 2013. E eu lembro que nessa época, quando você entrava na home do IG, você tinha 5, 10, 20 mil pessoas clicando na sua matéria. E a gente acabou saindo uns 2 anos atrás, porque minha percepção é que houve muito diluição das pessoas indo cada vez mais para os canais verticais. E daí passou uma coisa que às vezes você trazia 500 mil leitores da home do IG para o seu site, passou a ser coisa de, sei lá, 2 mil no mês, 5 mil. Daí a gente também acabou saindo. Mas eu lembro que o IG, cara, nesses anos de tipo 2013, 2014, caramba, os caras traziam muito. Era a diferença na conta mensal, assim. Exato. E daí então você foi para essa transição na Glória Calil para focar bastante em redes sociais, 2010, 2015, e mergulhou nesse universo. E ainda cobrindo desfile, né? Ainda tinha essa coisa, mas aí também já era mais... Até viajei para fora também, mas era mais Brasil também. Então a gente ia pro Rio, para Minas Trend, fui para várias capitais, conheci o Brasil inteiro cobrindo semana de moda, assim. A moda me abriu muitos caminhos. Demais. E aí depois... Deixa eu ver se eu já tô... e aí depois ainda voltei pra Júlia, como editor do site também, já mais sério, mais adulto, meio coordenar a redação ali, porque também a Júlia tinha essa coisa muito jovem, era um monte de menina jovem e novinha, e precisava de alguém pra bater palma e colocar a ordem, né? Porque também fica muito solto. Muita internet é legal, mas faltava um pouco de rotina, e eu fui fazer esse papel lá. Tá. Mas já era outro momento, por 2 motivos. Um, porque eu comecei a perceber que, principalmente homem, mas público geral, em geral, não está interessado em moda. Né? A informação de moda é uma coisa ainda muito topo de pirâmide e muito rápido. E eu comecei a perceber que eu não tinha treinamento para responder assim. Um cara vem e fala: André, onde eu compro uma camisa boa, assim, uma camisa branca, sabe? Para trabalhar, uma calça social e tal. E aí eu não sabia responder. Eu sabia a calça do momento, o tecido não sei da onde, a maior viagem, as novidades todas, mas isso é indústria. Prático, né? Isso é indústria, isso é para gerar clique, é para gerar clique, é para gerar vitrine, para capa de revista. Na praticidade do dia a dia, você quer uma boa camisa, uma boa calça. Aí eu fui pesquisar e fui estudar curso de estilo, de consultoria de estilo, que é diferente da moda, né? Para fazer essa diferença. A moda é até a vitrine, da vitrine para tua casa é o estilo, como você combina, como você dobra a manga, como você mistura o que tá vendo ali, é como você traz para você. E aí eu comecei fui fazer o curso com a oficina de estilo, que já é uma versão bem mais contemporânea do que a escola antiga dos anos 80 e 90, que é um pouco ultrapassada hoje em dia, assim. E aí, paralelo com a internet, eu fui entrando nessa coisa de estilo também, já tentando deixar o meu
conteúdo masculino mais palatável, né? Menos fashionista, menos assustador, que para homem ainda, homem hétero, assim, assusta um pouco, assim, né? Fica muito... E eu nunca quis ser a bicha crô, sabe? Tipo, vem cá, eu vou te ajudar agora, não sei o quê. Eu falei, não, peraí. Eu estudei, eu vou te falar aqui o que é A mais B, você pode escolher dentro desse mundo aqui e tal, mas é você, não sou eu te impondo nada. Uhum. E aí, quando a Júlia começou a cantar bola que ela não estava satisfeita com o site, e já era também outro momento de internet, porque, pensa, na Glória a gente tinha investimento de telecom. Porque as pessoas colocavam dinheiro no IG, no conteúdo, para as pessoas terem um motivo de baixar a internet. A gente gerava conteúdo, a gente era pago para gerar conteúdo para as pessoas quererem ter um computador para baixar a internet. Na Érica era patrocínio, que a coisa de marca era muito forte, né? A Júlia também, que ela era publicitária e tal. Nesse meio tempo, começou a rolar blog, que era uma coisa de diário na internet, né? Um weblog, que é daí que vem a palavra blog. Que era uma pessoa normal contando as coisas que ela fazia na internet. Por conta daquela sugestão da Érica, eu nunca consegui. E a Glória também tinha esse perfil um pouco mais distante, de não mostrar muito de você. Eu nunca consegui fazer essa transição pro blogueiro. Mostrar o que tá comendo, mostrar o pé na praia, mostrar a casa. Tem pavor, nunca fiz, não faço até hoje. Assim, e quando eu faço é muito controlado, é editado ali. Porque... Passa no CapCut, passa no FaceTune. É o dia de fazer vídeo, tem que fazer com a cara boa, porque não quero parecer muito à vontade. Eu só sei que nem você, cara. O Silver já é raiz, ele é a raizão mesmo, né? É desprendimento, enfim, segurança também. Eu era pouco seguro e não gostava nem tô olhando muito pra câmera por causa disso. Nem vou me ver depois por causa disso também. Mas... E aí, então, eu comecei a ir para esse mundo da consultoria, porque o meu jeito de trabalhar a informação, ainda pensando como jornalista, de pesquisar e de apresentar, e de escolher imagens, o layout ali e tal, foi para onde eu consegui escapar sem precisar ser blogueiro. Então eu fui virar professor, que é onde o Pedro fez curso comigo, meu aluno... Eu fiz aqui, você lembra, cara? Eu lembro que foi antes da pandemia, acho que foi 2018 que eu fiz esse com você. Acho que até antes. Foi antes, 2017, será? Depois eu tenho que procurar, porque eu tenho seus materiais ainda. Depois eu comento aqui nos comentários do vídeo, mas acho que foi eu acho que foi 2018, depois a gente checa. Você foi por aí. Mas aí eu fui fazendo a transição, então, de jornalista para professor e consultor, tal, e ficar mais professorinho, no sentido de falar, eu estudei, é assim, tá aqui a referência, procura por esse caminho, tal. Então eu fui indo para esse lado. E aí, nesse meio tempo, a Júlia decidiu que ela não ia ter o site mais, ela já foi cantando a bola que ela não estava satisfeita, que ela também não queria fazer a transição para ser muito blogueira no sentido comercial da coisa ali. O povo queria contratar ela para persona, e ela queria vender o site como mídia, então ficou essa questão, ela acabou desencanando. E eu já fui me vendo numa posição também de maturidade profissional, de perceber que se eu fosse voltar para uma revista, eu ia me fuder lindão, assim. Porque aí eu ia virar Diabetes Prada, sabe? Trabalhar que nem um camelo, ser humilhado, apanhar, chorar no banheiro, e um salário que não valeria a pena. Porque as verbas maiores estavam mais do que nas revistas, estavam indo para as blogueiras, que é um mundo que eu sabia que eu não ia conseguir partir também. Então eu falei, cara, eu vou ser freela, eu vou fazer minhas coisas e vou compor um portfólio de produto como consultor, como professor. E aí eu lancei um site meu, que nunca vendi mídia nele, nunca tive picos de audiência assim, mas é uma casinha que eu tenho que eu acho que vocês sabem disso. É a tua casa, né? A tua URL, o teu arquivo ali, o teu servidor. Não, vou largar tudo e fazer só Instagram, porque é onde tá, o bochicho tá ali. Daqui a 5 anos, amor, passa o bochicho. O Zuckerberg um dia vai cansar e vai fechar aquilo, ó. Tudo que você fez, tudo que você produziu de conteúdo, exatamente. Você perde. O Vine foi assim, o Orkut foi assim. O Instagram está caminhando para isso já também. E o YouTube também tem uma questão de direcionamento ali. Você vê que tem viés político também. Então depende do... Não dá para você ficar refém só do algoritmo, né? Tem que usar isso a seu favor. Então eu sempre quis ter um site, porque aí era o online daquela pastinha lá dos anos 2000 que eu tinha com os looks masculinos. Que aí eu fui construindo pela rede social também. Começou pelo Tumblr,
que aí eu voltei, agora eu tô amando, que é um lugar muito bacana de pesquisa de imagem, e tinha antigamente, e é por isso que eu voltei agora também, tinha essa coisa um pouco sexy, assim, de ter um pouco de nude e tal, então a minha pesquisa de imagem masculina já virou também um pouco de look, um pouco de como usar, não muito de passarela, mais de estilo, assim, e já comecei a misturar uns peladão no meio também, porque aí tinha um pouco de estética gay e linguagem de fotografia, então o meu site começou aí, com mais um grande Tumblr mural. Do que Pinterest, então... Eu comecei no Pinterest porque era um direcionamento de URL também que certo, o Tumblr permite. Tá. O Pinterest eu já tinha, mas acho que ele começou depois e eu peguei mais depois também. Entendi. Deixa eu ver. Aí eu lancei o site e tal. E aí, assim, todas as redes sociais, até hoje em dia, assim, às vezes eu deixo mais pessoal, às vezes mais profissional, mas elas sempre funcionam para levar a gente pro meu site, pra minha newsletter, porque é ali que eu quero resolver as pessoas, Tá. assim, o contato com as pessoas, assim. Não quero ninguém me vendo almoçando, não quero ninguém vendo meu pé na praia. E hoje, legal, e daí, com toda essa trajetória, o que... Conta um pouco sobre o seu trabalho assim, na atualidade, 2022. Quais são... em quais frentes você está trabalhando? Porque eu sei que você, além de trabalhar como professor... Bom, vou deixar você contar. É mais fácil você contar. É bastante coisa. E eu tento... o que me amarrou em tudo foi o estilo masculino. O que me ajudou a dar unidade foi falar em homem, assim, e aí tentar buscar os canais todos para amplificar isso, mas o que unifica para mim e ajuda a dar um lugarzinho para você ali. Eu até posso falar de feminino, até faço trabalhos com moda feminina, mas o que dá a cara para mim, o que me ajudou a marcar o pé foi a moda masculina. Bom, então assim... Eu tenho esse trabalho que eu falo que é o não remunerado, que é o manter meu site, manter rede social, de fazer conteúdo ali. Isso não pode parar porque ele é intimamente ligado com o meu curso. Porque o curso ele só é interessante se eu mantiver ele atualizado. Né? Qualquer manual de estilo, e eu falo isso na aula, ele tem uma estrutura parecida. O que é o clássico, o que é o que dá para temperar para ficar mais moderno, as peças essenciais, um pouco de linha do tempo, tudo isso, qualquer manual masculino, ele vai ter uma estrutura parecida. A graça é você manter atualizado, porque toda a regra de moda, em algum momento, ela perde a efetividade em algum momento. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje de meia branca com sapato. Não pode, mas aí tem um monte de menininho usando, é uma coisa meio Michael Jackson ali, fazendo um estilo diferentão e agora pode. Então, eu tenho sempre que ficar me atualizando com isso, porque não quero ficar preso em regra que vence. Porque a consultora vai chegar num cliente e vai proibir o cara de fazer uma coisa que aí vai, enfim, ela perde. Parece antiquado, né? Não, e perde a parte humana da coisa, né? Que é deixar o cara vestir como ele quiser. Você pode ajudar, facilitar, tem um monte de recursos que é muito válido, mas você não pode falar, você tem que usar isso, você não pode usar aquilo, que aí o cara, enfim, ele vai usar. E aí... Foi o que o Ronan Mendes, que é um visagista que gravou um episódio com a gente, falou. Ele oferece os caminhos. Olha, se você deixar a barba e o cabelo assim, vai passar tal mensagem. Se você usar assim, vai passar outra mensagem. Mas a decisão de qual mensagem, qual você vai escolher, no final dos contos é sua. Sim, então, eu vou te conduzir, eu vou te ajudar, tá? Imagino que o visagismo ainda é mais íntimo ainda, porque mexe com... Eu decidi se vai usar barba ou não. Mas eu falo exatamente a mesma coisa. Eu falo, olha, pode tudo. Assim, seguir a regra vai deixar você mais clássico e mais tradicional. Não seguir vai ficar mais jovem, mais contemporâneo. Sim. Mas você modula isso. Então, o meu curso é a minha obra da vida, assim, que eu adoro. Eu fico sempre mexendo, pesquisando imagem. E aí, automaticamente, isso vai aparecendo nas minhas redes sociais. Então, um faz o outro e um ajuda a vender o outro. Muitos alunos acabam me seguindo e os canais ajudam a vender curso. Então esse é um primeiro. E o seu curso, na época que eu fiz o seu curso, ele era focado exatamente isso, em consultores que depois iam trabalhar com consultoria. Hoje o seu curso continua sendo focado em formação de consultores ou você também faz cursos, digamos assim, para o público final, para um homem que quer se vestir melhor? Ou você continua focado nos consultores? Não, para o público final, eu comecei a fazer o curso pensando em público final, mas aí a maior procura foi por consultor, então é onde ficou sedimentado. A mesma pesquisa acaba indo para a consultoria depois, que também um puxa o outro. O André é consultor, indica, então acaba caindo um monte de cliente também. Não é o primeiro, não é o primário, mas eu faço consultoria pessoal também. E aí eu faço a mesma pesquisa, mas individualizada para a pessoa. Perfeito. Recentemente eu peguei um cliente super divertido que era super criativo e super ligado em streetwear e colecionava tênis e tal. E é difícil pegar cliente assim, né? É muito raro. Geralmente é mais um caretão que precisa de uma ajuda para sair do convencional ali. E ele era um cara que trabalhava em banco.
E ele era super moderno, 1,90 m, musculoso, tatuado, e aí ele precisava de um verniz. Ele achou que eu fosse colocar ele numa caixotinha de terno e gravata, caretinha, e aí ele se ferrou, porque eu falei, agora você vai aprender o trabalho do Virgil Abloh na Vuitton, que faz justamente esse cruzamento de streetwear com alta moda, com alfaiataria, veste um mano chique e tal. Ele ficou doido, porque ele falou, André, tô ferrado, porque eu achei que você fosse me limpar a imagem, agora você abriu mais caminhos pra mim. Eu falei, é isso que eu queria. Tipo, a consultoria é essa, você tá aqui. Então eu fiz uma pesquisa para ele em cima do Virgil Abloh, da Vuitton e dessa mistura de streetwear com alfaiataria, de como ele podia usar isso no dia a dia sem perder a essência, que ele tinha essa coisa, não posso perder minha essência. Então, enfim, é o site, o curso e as consultorias. Perfeito. Disso tudo, eu tive um trabalho regular, mas que não é fixo, dando treinamento num banco para executivos. Então, do meu curso, alguém falou, esse cara pode... Aí eu fui contratado pelo RH do banco, num banco grande, internacional, para fazer treinamento de imagem pessoal com os executivos. Olha, então não chegava a ser estilo no sentido, a cor e a coisa, sim. Mas era assim, olha, você tem esses elementos para manipular, você usar uma cor assim assado vai te ajudar com uma imagem mais séria, mais à vontade, e a gente fazia uma capa de revista com eles na época, então tinha uma produção. Legal, cara, isso aí! Era muito legal. Então a pessoa ia antes, dava um curso sobre arquétipos do Jung, e aí eu entrava e dava esse paralelo dos arquétipos com os estilos e como a pessoa podia manipular para ter uma imagem, e aí a pessoa montava uma capa de revista. A gente fazia foto, ela escolhia o look dela ali na hora, que eu tenho um acervo, e ela escolhia as chamadas, o título, tá? Então era um trabalho com executivo, assim, era muito rápido, mas o próprio banco falou para mim, olha, você não vai fazer a consultoria para eles na hora, você vai mostrar para eles que existe esse recurso, porque eles nunca tocaram nesse assunto na vida. Então, só esse contato, e aí muitos deles me chamavam por fora para aprofundar. Para aprofundar e fazer essa consultoria e tal. Então esse é um outro ramo que era uma coisa mais de treinamento executivo, in company, que é mais sério também. Bom... Faculdades você chegou a também dar curso, né? Eu lembro que uma vez eu pesquisei no Google, eu vi não sei o quê. Belas Artes. Daí eu falei, Andrezão aqui, cara. Mas o meu não é em faculdade, é curso livre. Não é curso acadêmico, curso ainda é curso livre. Mas aí o meu curso eu dou em escola, eu dou uma escola em Curitiba, eu dei na Belas Artes, já dei na FAP também, já dei a VUS, que você fez a VUS. Eu fiz a VUS. A gente fez, aliás, um lugar super legal, que eu não lembro o nome, mas foi esse. Mas ele é só presencial? Eu tô com ele meio estacionado porque eu quero mexer. Eu tô achando que ele precisa dar uma atualizada, assim. Quando eu comecei a fazer, eu fazia presencial e eu ligava uma câmera para quem estivesse fora, pagava metade, só para assistir, eu ouvia aí meu falar. Interagia. Alguém até ficava meio... Eu tinha um assistente... Tinha um cara que ficava de assistente e daí ficava no chat, eu lembro disso. E daí às vezes você pausava, até alguma dúvida aí, daí a pessoa que tava lá, André, esse cara perguntou tal, eu lembro disso. Mas era meio tosco, assim, era tipo uma câmera paralela, a aula rolando aqui, a pessoa assistindo, aí tinha alguém pra tirar ali, mas eu muitas vezes nem falava com a câmera, assim. Eu falava você falava com a gente aqui que tava na mesa. A aula era presencial. Logo chegou a pandemia. Aí eu fiz uma versão gravada... Dei online alguns, mas deixei um gravado e vendi uns gravados. Deixava lá pronto, a pessoa comprava e assistia. E agora a minha graça, o meu foco agora é tentar presencial de novo. Porque eu acho que tem um pouco isso também. A gente, como jornalista, tem que ser um pouco showman, né? Apesar de eu não ter uma dicção muito, muito clara. Não, você fala bem, imagina. Eu acho que ao vivo tem uma graça, eu faço piada, então a aula fica divertida com isso, assim. É um jeito de passar informação também e, enfim, dá pra cobrar mais do que online. Que nem Beyoncé, gente, tem que pagar pra ver ao vivo. Esse negócio da pandemia é engraçado, que tudo foi ficando muito digital. Ele fez a gente perceber como as coisas presenciais elas são importantes pra gente, né? A gente já comentou algumas vezes aqui que a gente tentou fazer um podcast do Moda Masculina no meio da pandemia, gravado por Zoom. Cara, não é a mesma coisa. A gente gravou e falou, putz, isso tá sem graça, não tem conexão. Cara, porque quando a gente entra aqui presencial com a galera, troca ideia, é absolutamente diferente de uma conversa por Zoom, faz muita diferença. O legal é misturar os dois, né? É você fazer um evento que as pessoas vão poder acompanhar depois online, ou que seja a cobertura, que você não seja ao vivo, né? Uma foto, então trazer os dois mundos. Mas sim, eu sinto muita falta. E para mim, na época da Júlia, quando eu parei de trabalhar na Júlia, mas no finalzinho, que foi 2015, eu já fui trabalhar de casa.
Eu já comecei, nesse momento que eu virei freela, eu já comecei a trabalhar de casa. Então, eu comecei a perceber a necessidade de contato humano que a gente não percebe, que a gente tem trabalhando no dia a dia. E eu, solteiro, morando sozinho, assim, família pequena também, núcleo próximo pequeno, eu tinha que me obrigar a sair de casa pra almoçar, ou então assim, eventinho de moda, ver as pessoas. Eu te encontrei num hoje em dia, ultimamente também. Isso, foi bem legal aquele lá. Então, assim, essas coisinhas eu me obrigo aí, porque, cara, é um jeito de eu ver pessoa. Porque se eu ficar trancado em casa, pesquisando de moda de pijama, É complicado. aí não tem autenticidade, né? Então tem que sair, tem que ver roupa, tem que ver as pessoas e tal. Não, e olha só como essas conexões, né, presenciais, elas são poderosas. A gente não se falava fazer, acho que tranquilamente, uns 4 anos. 5 anos, daí eu te vi no evento e falei assim, caramba, mano, André, velho. Daí disso eu já vi, pô, mano, chamar o André pra ir no podcast trocar ideia. Ah lá, tem que dar as caras. Exatamente, cara. E André, o que você percebeu eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mudança que você observou na moda masculina, né? Tanto em termos de volume, de alcance, porque como você disse, ainda é muito menor do que a feminina, mas já ganhou muito mais, né, audiência ao longo dos últimos anos. E também em termos de comportamento, né? O quanto que os homens mudaram nesses últimos 10, 15 anos aí, a aceitação por coisas novas ou ainda não, ainda muito cabeça fechada. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem uma experiência muito grande nesse assunto. Eu sou um pouco cético, assim, porque, como eu te falei, eu fico tentando olhar pro grande público, assim, né? Acho que é um pouco resquício da Glória, assim, dela falar com o Globo e tal. Então, número, assim. Gigante mesmo é o clássico. É o cara que se define como básico, careta, normal. Então, é o normcore, para usar um termo da moda, assim. Então, moda mesmo, eu não vejo essa penetração, assim. Tá. O que tem é nichos, isso já abriu bastante, né? Então, antigamente você tinha o clássico e o moderno, hoje em dia você tem um monte de segmento ali que capilariza a coisa. Então, quando vai pra coisa... A gente tá aqui hoje gravando o podcast num bar de rock, assim. Então, o povo do rock, eles têm os códigos dele das camisetas, dos botas, cabelos, das botas, da calça jeans e tal. Gente de internet também tem uma linguagem de logotipo, e de internet é que eu digo assim, esses influencers, os blogueirinhos e tal, de usar uma coisa um pouco mais chamativa. Então, é capilarizado. Mas eu não sei se é um volume muito grande, assim. O que eu acho que a gente sente a indústria da moda entrando na moda masculina? São grandes ondas não muito acentuadas. Então, assim, eu acho que o homem está mais aceito a aceitar algumas mudanças, mesmo que não seja uma coisa muito diferente, assim. Um exemplo, terno azul bique, que os caras estão usando para casamento, assim. Já faz alguns anos, ainda é uma cara meio diferentona, eles usam, ficam super orgulhosos, falam, meu terno azul. Caralho, hein, meu. E pra gente, assim, eu já vi, já tá, tal, e vai durar alguns anos ainda. Então, é uma moda menos, é uma onda menos acentuada do que no feminino, assim. Ela é mais longa e ela bate menos. Tá. É menos ousada e perdura por mais tempo. Demora pra entrar e demora pra sair. Deixa eu ver, eu acho que eu entendi o seu ponto. As femininas são mais, tipo, chega rápido, vai rápido. Chega rápido, tem vai essa rápido. modinha, a masculina assim. vai chegando e vai, tipo... Demora pra sair. Entendi. Outro exemplo, Gostei da comparação. barra mais curta. Isso é assim, o cara tradicionalzão talvez não tenha entrado ainda, mas a maioria já entrou, uma calça um pouco mais afunilada, barra mais curta, e aí entra meia colorida. Então assim, não é que, eu tô super na moda, uma cara super diferente, mas tem essas informações que eu acho que... O Pedro tá usando uma calça hoje que eu acho que que é a novidade moletom, da moda. Mostra aí no vídeo. Que é a novidade da moda. Levanta, Pedro, só levantar. Não, mas é que o legal é a barra. Não, é a só gente tá falando da calça. Não é só a barra. Porque É o cordão, principalmente, que tá desamarrado, mas ele vai amarrar aqui como... que é essa calça, ela tem uma cara de calça social, assim, calça de alfaiataria, mas ela é de cordão, de amarrar, não, moletom, e é de elástico, às vezes tem moletom, mas pode ser social também com punho. Sim. Então essa calça que é meio social, é uma calça que eu tô oferecendo para todo mundo, os clientes, os executivos, eu falo, compra, porque é isso, para reunião no Zoom, para ir trabalhar no escritório, parece arrumado, mas tem a coisa do conforto. Que é a tendência, né, mas... Então, eu acho que esses sacadas, assim, eu acho que é uma informação de moda que pega e que o povo vai aceitar, assim. Agora, assim, homem de saia, nunca pegou. Tem exemplo, tem gente no cinema, mas você não vê homem na rua de saia, entendeu? Então, eu sou cético com... É uma que fica bastante
nichos, né? É coisa da moda, assim. Então, uma estampa muito específica, ou então um perfil muito... Mas é engraçado, André, porque mesmo essas peças assim, que dão uma estourada e começam a ser aceito por bastante homem, se você pegar um panorama geral, ainda é pouco esse tipo de calça. Sim. Cara, você vai sair, você vai ver um a cada 50 usando esse tipo de calça. Sim. E é uma peça que tá sendo bem aceita, né? E tem uma cara comercial, não é que muda o desenho do corpo, não é que... É mais o tecido, né? O conforto. Textura, acho o conforto, a graça é o conforto. É. Mas acho que ela vai pegar ainda. Porque acho que vai aumentar ainda, porque é meio sequência da pandemia também, assim. Essa coisa de conforto, de trabalhar de casa. É que nem a ideia de você começar a usar tênis em ambientes um pouco mais sérios, né? Que hoje é raro você ver um lugar que exija você estar assim completamente formal, né? Até ambientes de trabalho um pouco mais tradicionais permitem, né, você usar. Tênis é uma coisa que homem brasileiro gasta dinheiro com informação de moda. Lançamento, novidade, muito mais do que look. É verdade. É tênis, sneaker, né? Que é o sobrenome. Tênis com sobrenome, assim. Ele gasta uma grana. Como é que é? Sneaker é o tênis com sobrenome? Tênis com sobrenome, o tênis que sabe o nome, sabe de onde vem, sabe a marca. Adorei, velho. É verdade, esse é um nicho que aí a moda, ela tá muito presente, né? Sim. A questão do fashion, moda, do hype, né? O que tá em alta, o que sai, o que entra, é verdade. E outra informação de mercado também. Porque também tem isso, né? Eu acho, não sei o quê, você pode montar um board no Pinterest e justificar qualquer tendência de moda que você quiser. Está usando amarelo, você monta lá e você justifica, mas não necessariamente isso tem correspondência no mundo real. O tênis, a Ferragamo, que é uma marca italiana de acessórios em couro, principalmente, tem roupa também, mas é principalmente de peça de couro. Os cintos são famosos. Eles vendiam muita gravata. Então, nas lojas da Ferragamo, eles tinham uma parede, que é aquela coisa de aumentar o ticket médio, né? Perto do caixa. Vai fechar a conta? Não quer levar uma gravata? Aí você leva mais uma gravata de seda de R$1.000 e tantos, sei lá. A Ferragamo, que é uma marca que vendia gravata de seda, ele já trocou essa parede de gravata por uma parede de tênis. Nossa. Porque na Ferragamo, que é uma marca de homens clássicos, os homens já compram mais tênis do que gravata. Mas isso é um indicativo muito forte, né, desse movimento. Isso não é uma aposta. Eles já sacaram que tá vendendo mais e já mudaram, enfim. Então, Interessante. E outra coisa, eu tenho uma pergunta a tirar que eu vou fazer daqui a pouco, mas eu queria fazer uma outra pergunta sobre acessórios, que eu acho que acessórios também é uma coisa que aos poucos, hoje já até com um volume mais... Acho que mais palpável, mas aos poucos os homens estão começando a se abrir mais, não só pro relógio, o relógio é um clássico, mas principalmente pulseira, colar e até aos pouquinhos anel também, né? Como é que você vê isso daí? Assim como o tênis, o relógio é uma peça que homem põe dinheiro, usa, não tem problema de ser grandão, de ser chamativo, de ser ostentação, que relógio é joia masculina, de fato. É uma zona de conforto do homem, né? E aí coleciona, guarda, tem gente que investe. Tem um amigo meu que vendeu um monte, agora ficou sem grana, ele tá vendendo os Rolex dele e tudo. E eles valorizam, é uma coisa muito louca, cara. É que nem obra de arte, você compra um relógio... Que e Birkin, né? A bolsa Birkin também, você vale comprar e guardar, porque elas... Que bolsa que é essa? Eu não sei como é... Da Hermès. Bolsa... Tem fila para comprar e ela só valoriza. Porque é tão exclusiva que você ter uma, você pode revender depois e é um bom investimento. Deixa eu marcar essa frase, sobre isso que eu gostei. Relógio é zona de conforto do homem. Tô adorando as frases aqui. Então, mas aí como é que você vê os acessórios? Esses outros acessórios? Relógio, né? Eu acho que é um lugar especial, assim que nem o tênis. Homem usava chapéu. Era uma coisa muito funcional. A gente não usa mais também. Eu acho que agora tem essa... Mas eu acho que é um público ainda... Seria um perfil mais romântico. Não acho que todo mundo usa, mas alguém que quer fazer uma gracinha, mas geralmente é mais jovem, anel, pulseirinha, misturar a coisa assim. Eu acho que é pra fazer essa cara mais... Relógio não. Relógio eu acho que é mais todo mundo, assim. Mas eu acho um pouco juventude, essa coisa de misturar acessório. Até por oferta também, né? Você vai numa fast fashion da vida, você tem uma bancada de oferta. Assim. Mas eu tenho um problema, eu não consigo usar nada. De acessórios. Eu consigo usar anel, consigo usar pulseira, colar, tudo me pega, eu sou peludo, enrosca, então eu sou calorento, e aí eu não gosto, assim. Qual foi o seu look, então, aliás, o look que você escolheu pra vir hoje? Conta aí da escolha das peças. Deixa eu pensar. Essa é uma coisa que eu tinha esquecido de perguntar, né? A minha escolha do frio, primeiro, porque eu tava morrendo de frio em casa. Agora eu fiquei com calor, mas eu tava morrendo de frio em casa. E o primeiro que eu queria usar uma calça, porque trabalhando de calça, meninos, trabalhando de casa, minha transição para um guarda-roupa, eu só uso roupa de academia. porque é total conforto, assim. Então eu tô num ponto agora que eu compro umas roupas de academia que não parece roupa de academia, que é pra poder usar pra andar, não sei o quê. Então hoje eu quis vir com calça. Eu tenho que ficar em pé pra mostrar, não? Mostra, pô, deixa eu ver.
É, legal. Ah, bonita, cara. Eu vou usar uma calça de adulto, Sim. uma alfaiataria, lacaque, pra mostrar a roupinha. Não vim com roupa de academia, senão ia perder minha credibilidade. Justo. E aí, jaqueta foi um pouco por temperatura também, mas para não parecer muito esportivo, eu peguei essa que é super quentinha. Bonita. E tem esse chance do vermelho que eu tô gostando de usar nesses últimos meses. Linda essa jaqueta. Camiseta básica, branca, gola V. também porque eu ia usar uma preta, mas eu acho que não ia combinar com a minha calça. E o tênis? calçado? Eu não vi o que você tava nos pés. Tênis branco. Ó, ele vai por aqui em cima. Clássico. Ah, um tênisinho E clássico. meia colorida sempre. Tem uma criatividade na meia. É, Isso é uma legal. coisa que muitos homens têm usado. Às vezes faz um look mais minimalista e aproveita a meia pra colocar um toque diferenciado. É um jeito de colocar a personalidade, mas sem chamar muita atenção, né? E aí, a sua meia é verde, né? Você pensou na combinação com a cor da jaqueta, não? Não, a meia geralmente eu uso descombinado, assim. Tá. Eu pensei na combinação, assim, tipo, a camiseta branca, eu ia colocar uma preta, eu falei, não vai ficar legal o contraste, eu quero, enfim. Tá. Mas eu também pensei que eu não ia tirar a jaqueta, então eu vou ficar com calor aqui, eu não vou tirar a roupa, porque a parte de baixo... Ô, Vitão, dá pra ligar um arzinho um pouco mais forte aí, cara? Eu tenho que manter meu look, Realmente, Vitão, pelo amor de eu Deus. tô sentindo um pouquinho também de calor aqui, velho. Não, porque a camiseta de baixo é muito justinha, não quero tirar aqui, é para outro momento. Ah, entendi. Cara, e aí a pergunta que eu tava aguardando pra fazer é sobre calçados. Por que acontece, André? Você acompanha as redes sociais, hoje em dia o pessoal fala muito, e a maioria dos criadores de moda mal, sobre sapatênis, né? Que é uma família de sapatos aí odiado por todos os criadores de conteúdo. Eu queria saber se você também compartilha dessa ideia, se sim, por quê, se não, por quê? Eu vou falar uma coisa antes, que já respondo essa. Eu tenho a Manu Carvalho, que é uma amiga minha, consultora também, e com quem eu troco muito figurinhas, e ela um pouquinho mais velha que eu, então ela pegou uma fase de mercado, ela é bem pioneira também em muitas coisas, como personal stylist, como consultora e tal. E aí, eu conversando, e a gente debate muitas coisas e a gente não concorda em tudo. Então, primeiro isso, assim, em consultoria, essas regras são sempre questionáveis. Você pode negociar, você pode... E eu, por não usar acessório, eu sempre coloquei o sapato num lugar especial. Ele é um acessório, mas ele é um acessório que ele não é optativo. O sapato se diz calçado. Calçados, Pode em geral. ser tá. Tênis, sapato, chinelo e tal. Porque você não sai sem sapato. É uma boa discussão se sapato é acessório É ou não, um acessório, né? Mas ele não é um acessório opcional no sentido... Então, o sapato faz parte do look. Aí ela fica me usando que ela fala que eu falei, é mentira, que sapato não é acessório. Mas é um acessório num lugar diferente, Eu nunca assim. vi como acessório o Mas é uma calçado. discussão Por definição, clássica essa, cara. por definição Nossa, que curioso. Porque não é roupa. Ele Não é roupa. Pelo material também. Então o sapato já tem esse lugar especial. A segunda coisa é... e aí, então assim, o único acessório que eu uso muitas vezes é o sapato. Eu não tenho complementos, assim. Mas um acessório, seja pulseira, seja relógio, chapéu, muda completamente o look, assim. Aí é um recurso que vale a pena. Sapatênis é uma coisa, eu vou entrar em polêmica aqui, é uma coisa que não existe. É um híbrido porque se você pensar por definição, o sapato feito por sapateiro, ele tem um jeito de construir com tiras de couro, como você modela ali, couro em cima, e embaixo ele é madeira ou couro. Então, por definição, o sapato tem um design, e os materiais em cima de couro e embaixo que é madeira ou couro. Uhum. Você pode ter sapatos com solados de borracha. Que hoje em dia tem muito, né? Mas aí é um solado tratorado, que eu digo, é um solado ainda escuro, como se fosse... e aí você pode ter o tênis de couro. O tênis, por definição, é o solado de borracha e ele é em cima de lona, às vezes de couro ou de camurça, dependendo mas é um modelo de desenho de tênis. Uhum. A Prada inventou nos anos 90, esse híbrido, que as pessoas comumente chamam de sapatênis. Mas Vou era uma coisa... aqui, da Prada. Como sempre, a Prada, ela força com o conceito de bom gosto. Ela fez uma coisa feia, mas por quê? A Prada começou com uma marca de bolsas de nylon, não era nem de couro. Era uma marca de nylon, então sempre teve essa pegada esportiva. Então ela fez esse tênis, que era um sapatênis, que era um design de sapato com solado de tênis. Era uma coisa horrorosa. Porém, eu acho que esse nome é muito bom. E eu acho que é isso que pega o nome brasileiro. Então, a ideia de você usar um híbrido e de você ter esse 2-por-1, assim, é o que pega nas pessoas. O que eu acho feio é gosto, gente. Não é, enfim... Esse daqui, o original da Prada, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. O que eu... Não. Tá. Eu já acho aqui. Não, tranquilo. Não vai aparecer na tela, depois eu te mostro.
É um que tem um tirinha vermelha atrás. O Prado Esporte, procura. Então, assim, eu gosto meu quando vai muito pra essa coisa do híbrido, é que nem bermuda, calça com zíper pra virar bermuda, sabe? Não dá certo. Sim, eu usei muito na minha adolescência esses aí, cara. Essa coisa de 2 por 1, assim, geralmente não dá certo. Assim, pra creme algumas coisas até dá, mas roupa que não dá. Então, o sapatênis, ele é normalmente um sapato com solado branco de tênis. Tá. Aí eu acho que você pega o pior dos mundos, entendeu? Que aí, então você não gosta desses modelos hoje em dia, esses sapatos casuais com solado branco, assim? Solado branco eu abomino, eu acho feio, eu acho uma mistura improdutiva. Agora, acho que dá pra usar sapatos de couro de uma cor só, que o solado seja da cor do couro ali também, que fica muito mais interessante, assim. Mas aí é um tênis tipo esse meu, assim, sabe? Tipo, é meio Bamba, meio Keds, que aí não é sapatênis, é um sapato de couro, é um sapato básico, baixo, e aí tem sapatos com solado de borracha, que pode ser um Dockside, ou então esse solado tratorado e tal. Sim. Mas aí mais carinha de sapato eu acho mais chique também. Então essa mistura eu acho que ela não vai em lugar nenhum. Mas é verdade, cara. Acho que uma das razões desse sucesso é esse marketing 2 em 1. O nome é maravilhoso. E o nome é bom. Se fosse tênis pato, ninguém teria comprado, cara. Mas é verdade, sapatênis é um bom nome, cara. O nome dele é meio poético, cara. Sapatênis, né? É uma rima gostosa de falar. É que falam tão mal dele hoje em dia que já virou... Parece um xingamento quando você fala sapatênis. Eu acho que a palavra, assim, do ponto de vista o nome é bom, do português, é uma palavra bem construída. Tem umas palavras que às vezes eu ouço, não sei se vocês têm essas aspirações, uma palavra tipo cotidiana do dia a dia, que eu paro pra pensar naquela palavra e falo, essa palavra é muito esquisita, cara. Eu sou jornalista, eu adoro essa palavra. Você também tem esse negócio às vezes? Muito, é uma palavra maravilhosa. Porque ela é um som do que você advém que você escreve. É verdade. Muito. A gente fala com N, né? Muito. A gente coloca muito. Você põe um nasal ali, fica muito. É verdade, muito. Tem um Nzinho, né? O português brasileiro tem muito isso, esse nasal, né? Não. Eu tenho dificuldade com a sobrancelha. Eu falo sobrancelha, que é errado, porque o português não tem esse. É sobrancelha. É sobrancelha. Sobrancelha. Sei lá, nem sei como é que é outra coisa. Agora até pifou minha cabeça. Agora, então, mas seguindo essa ideia aí, André, de a gente falar da aceitação do homem de peças mais diferentes, né? Obviamente, o homem, ele ainda é muito restrito em relação a peças do que mulher. Por exemplo, outro dia eu precisava de um blazer branco, de última hora. Fui no shopping, andei em todas as lojas masculinas que tinha, não consegui encontrar. Os caras falando, só por encomenda blazer branco não dá. Daí a gente passou na Renner pra ver se eu dava sorte de encontrar algum jogado ali. Minha mulher veio com 3 do feminino. 3. Falou, tem esses 3 aqui. E aí você começa a andar pelo feminino, você vê coisas que você... hoje você nunca vai ver no masculino. Só de cores, vamos falar só de cores. Mas vamos você provou nem falar o feminino? Design. Provei e usei. Provei e usei no evento. Ficou ótimo. Ficou muito bom mesmo. Mas vamos falar só de cores. Você vê cores ali no feminino que, cara, hoje você não vê no masculino, sabe? Então... Você acha que esse cenário muda algum dia? Que a gente vai começar a ver com peso peças diferentes, cores diferentes no universo masculino ou não? Essa questão de gênero na moda, fora a parte política também, né? Porque tem essa coisa, você se vestir de acordo com o seu sexo é uma coisa que... É uma ideia que muda de acordo com a época, né? Essa coisa, papo de menino veste azul, menina veste rosa, é a invenção da nossa época. Os homens já foram muito mais coloridos, muito mais espalhafatosos do que... para exprimir poder, né? Hoje em dia, você tem duas abordagens de quebrar essa ideia. Primeiro é você cruzar... Tem várias, né? Primeiro é você quebrar os gêneros. Então, assim... Um cara de vestido, com tênis, com sapato masculino, você vai fazer essa misturinha de David Bowie, sabe? Homem vestido de mulher, mulher vestido de homem. O Vitão faz muito hoje isso, Quem? Né? O Vitão, você conhece o cantor? Não. Vitão tem um cabelão, ele se veste muito assim. Os K-pop todos, fica nessa fronteira, você não sabe se é homem, se é mulher, não binário, não sei o quê. Aí você tem o mundo do sem gênero, que é o não determinar o gênero, que é aquela coisa de não marcar o desenho do corpo. Então, forma solta, cintura, né? Saco de batatão, assim. Tá. Que é não marcar o seio, a cintura e o que marca o gênero, o sexo, né, do corpo. E aí, por fim, tem uma abordagem que é só de varejo, que é você não ter mais o masculino e o feminino.
você tem roupas. Então você tem paletós de todas as cores, de todos os tamanhos, saias, e aí na loja você não tem mais assim, aqui é para homem, aqui é para mulher. Então, nesse caso, você entraria na loja, que não é separado em masculino e feminino, você fala, opa, blazer branco, eu quero um desse aqui para mim, vestiu. Não interessa se é feito para homem ou se é para mulher. Você é magro, você deve caber um monte de coisa. Talvez um homem muito corpulento tenha problema de tamanho, de modelagem, mas você tem corpo de modelo. Então... Então acho que é mais uma questão de varejo hoje em dia. E as grandes magazines, tipo Selfridges, assim, já estão ensaiando isso de tirar essas paredes. Não tem mais andar de masculino e feminino. É misturado, é por coleção. Aonde? E aí você pode entrar na Selfridges. É gringo? Gringo, Aliás, é de Londres. Tem uma série sensacional que chama Selfridges. É sobre o fundador. O fundador muito que bom. legal. Eles já trabalham assim ou estão planejando ainda? Eu não sei como é que ficou. Eu lembro de ler sobre isso, faz tempo que eu não vou, então não sei afirmar se vingou. Mas existe essa... pelo menos tirar algumas paredes assim para não ficar tão segmentado. Porque assim, marcas que têm essa proposta existem hoje em dia, mas quando você leva isso para uma loja grande, uma loja de departamento, significa uma mudança muito grande, né? Em termos do que você propõe para a sociedade. Né? Porque hoje em dia, com a internet, a gente tem trabalhos independentes de tudo quanto é jeito. Então você vai ter nesse sentido. Mas, novamente, quando você pega uma marca e traz esse tipo de estrutura, aí já representa uma mudança que está se estruturando de forma bem constante, né? Bem consistente. Eu acho que mais do que o design, eu acho que vai ser nesse jeito de oferta. Assim, Legal. Mas uma coisa que eu estou pensando é que do ponto de vista assim, de negócios, de mercado, é uma mudança que pode ser, às vezes, perigosa para a marca em termos de estoque. Porque se ela faz uma peça que é igual para... uma peça, digamos, ousada. Você falou de um blazer branco, mas um blazer que seja... que em geral uma cor que as mulheres usam mais, os homens menos. Se a marca fizer um estoque que vai o tamanho para o corpo masculino, aí às vezes ela tá se arriscando mas só fazer menos daquele tamanho. É só fazer menos daquele tamanho. Faz sentido isso? É que toda marca vai pensar sempre no dela, né? Se estiver vendendo, tiver procura, normalmente essa maior variedade de estilos, de tamanho, de grade vai ser nas fast fashion, que nem ele foi na Renner. Você foi na Renner ou na Zara? Na Renner. Na Renner é onde pra eles essa folga justifica mais. Mas aí tem aquela coisa, a gente sabe que alguém tá se fudendo pra ter uma peça sendo feita barata e aí você ter esse volume de coisa. O mais importante é você saber o valor de uma roupa. E pensar assim, porra, quero um paletó branco, não vou achar fácil, vou mandar fazer. Ele custa caro, não é uma... Então a gente tá mimado. Você fala, eu quero um paletó branco e ir lá, como assim não achei um paletó branco? Você pode mandar fazer perfeitamente. Um alfaiate, não sei pra que quero o uso, mas uma peça que você quer muito... Não, valeria muito a pena, só não tinha tempo hábil. Mas valeria muito a pena fazer pra ocasião, né? E mandar fazer e ela vai custar o quanto custa fazer um paletó branco. Sim. É um bom ponto. Agora, por exemplo, depende da estratégia, porque o Ricardo Almeida é o inverso. O Ricardo Almeida tem até pelo histórico dele de alfaiate, não sei o quê, a loja dele, você nem dá pra ver de fora do shopping. Ela é toda fechada, porque ela é feita pro o cliente masculino que vai lá comprar roupa e ele não quer ser visto olhando a arara, provando roupa, então é uma roupa mais fechada pra virar uma coisa meio de reunião de masculina mesmo. Agora, eu tinha pensado nisso. O vamos lá para umas perguntas mais objetivas, assim, André. Se você vai fazer uma consultoria, eu sei que tudo é meio relativo, né? Porque tudo depende muito da proposta, assim, do que a pessoa quer e tal, mas se der para não relativizar, minha pergunta vai nesse sentido. Quais são alguns pontos que, assim, não dá? Independente da intenção do cara, do lifestyle, assim, algumas peças, de repente, ou algumas usabilidades que você fala, putz, cara, isso daqui, olha, sinto muito, independente da sua proposta, muito difícil. Que nem você já falou esse híbrido do sapato com solado de sapatênis eu fujo um pouco. Meia branca é uma coisa que eu sempre falei também, mas aí eu fiz hoje, tá no meu Instagram, essa pesquisinha de meia branca com cara de moda também. Eu acho que mais do que peça, eu acho que o primeiro erro que os caras costumam fazer, que eu acho que vale a pena a gente chegar e acertar de primeira, é tamanho. Então, normalmente... um pouco de machismo, de não querer mostrar o corpo, um pouco de vergonha também, de não querer se expor demais, expor o corpo, assim, tendem a usar roupa muito larga, grande, calça larga. Então teve um cliente que era desses, que era o contrário desse que eu falei, que era mais criativo. Esse era cru, nunca tinha pensado numa vida, nunca tinha usado. Pra você ter uma ideia, essa calça khaki, tipo a minha, ele falou assim, eu tenho essa calça aqui, eu não consigo usar porque eu acho muito moderna.
Caça CAC anos 90, né? Isso, né? Então, pra ele, a consultoria, mais do que tudo, a consultoria inteira se resumiu em achar uma calça no tamanho pra ele. Então, eu ensinar pra ele, falar, seu corpo é assim, você, né? Eu tô um pouquinho acima do peso. Há quantos anos você tá acima do peso? Uns 5. Então, você não tá acima do peso. O seu peso é esse. Não adianta você ficar com uma calça que vai... Então, assim, vamos comprar uma calça no seu tamanho. E aí eu falei, se você usar um pouquinho afunilado, não precisa nem ser justo, um pouquinho, você vai parecer mais alto, vai ganhar um pouquinho e tal. Ele comprou 3 calças. ele gostou tanto do efeito que deu nele. E uma das calças era verde. Eu falei, olha, pra quem não conseguiu usar a CAC, você comprou uma verde. Uma verde mais fechada, provavelmente, né? Médio, viu? Era um verdão, assim, da reserva, sabe? Então não era tão caretona, assim. Mas era uma calça, assim, dessas de sarja, afunilada e tal, pra ele usar. Eu falei, tem que usar isso aqui com camisa, com sapato marrom, com paletó, com jaqueta, pra você usar no trabalho, assim. Ele diz que tem usando, eu não vi, mas ele... Então, acho que, assim, acertar o tamanho, colocar a camisa, sabe, no tamanho do ombro ali, fazer ajuste, isso é uma coisa que é um recurso valioso, assim. A gente, se não for roupa sob medida, algum ajuste vai ter que ser feito. Ajustar na barriga, crescer ou diminuir barra. Eu sempre dou uma mexidinha assim, porque isso faz diferença. Então, eu acho que essa parte, mais do que ter ou não ter, usar a roupa no teu tamanho é essencial. Perfeito. Esses ajustes, eles são essenciais mesmo, cara. Tem que comprar a peça e 90%, se for calça, 99% dos casos... Vai ter que fazer barra. A não ser que você dê uma sorte, velho, uma vez na vida. Já faz na hora na loja. A própria loja já tem esse recurso. Ou então a gente, como consultor, acaba levando isso. Tem um alfaiate que faz assim. Mas, cara, pra quem tá começando a se interessar por moda, você ter um alfaiate, um costureiro, uma costureira pra chamar de seu é fundamental ali, né? Nem que seja só pra fazer o ajuste, não precisa mandar fazer. Não, exatamente, pra fazer o ajuste, né? E o interessante de você ter uma pessoa que você vai sempre é porque já conhece o teu corpo, né? Já conhece o seu corpo. Depois você fazer 2, 3, 4 peças, você não vai precisar ficar entrando em detalhes ali, né? Perfeito. Então vale Mas muito você falou de peças, eu tô pensando agora assim, a minha vida mudou bastante, e também foi uma das minhas chefes que falou assim, que mudou. Foi quando eu comecei a usar camisa. Ela me puxou e falou, você devia começar a usar camisa. Foi um passo pra vida adulta, assim, sabe? Não que eu não possa usar camiseta, dá pra fazer lookinho com calça social, com sapato e tal, mas quando você começa a usar camisa, tipo, você fala, cresci, sabe? Muda bastante, né? Tanto como os outros te veem, como você se vê também muda bastante, né? E camisa, por incrível que pareça, é mais fresca que a camiseta. Pela construção, pelos buraquinhos, ela tem mais respirabilidade. A camiseta parece mais fresquinha porque ela absorve o suor. Mas não é que ela te refresca. Mas hoje em dia tem uns tecidos que já trazem essa sensação muito boa, né? Tecido de modal. É que daí o modal é extremamente refrescante. Muito, muito, muito. Mas tem muita gente, eu vejo muito feedback, né? Na internet, nos conteúdos que a gente faz, inclusive. Muita gente que não gosta muito justamente pela leveza dela, porque marca mais o corpo. Né? Muita gente fala que marca muito a região do mamilo. Sim. Então tem essa contrapartida. Eu perdi, Sivers, agora em 2022, uns 4, 5 quilos nos últimos meses. Agora eu me sinto super confortável para usar essas camisetas de modal, refrescantes, acho que o caimento fica bonito, mas no começo do ano e antes, cara, eu colocava essas de modal e para mim marcava a barriga que me incomodava muito mais. Tem essas dry fit de academia, assim, eu tenho uma branca, até o relevo do pelo do peito dá pra ver na camiseta. Mas eu entendo isso, assim, eu nunca tive gordurinha. Mas você é magrinho, né? Você é que nem o Thiago, você sempre foi magro, Sempre fui magro, mas eu tinha um cisto nas costas que ficava, dependendo da camiseta, eu tirei depois, mas dependendo da camiseta ficava super marcado. Então eu escolhia tecido pensando nisso, assim, qualquer transparência, muito levinha, eu me incomodava porque ficava marcado. Curioso. Uma espinhona nas costas. Assim. A experiência de cada um com as roupas é muito particular, né? Sim. É uma coisa impressionante mesmo. Em relação a tendências, assim, apesar de que a gente acabou de falar de que as tendências na moda masculina, elas demoram, mas você vê, de acordo com o que você estuda, assim, alguma tendência que você acha que vai pegar, não que já tenha pegado, como por exemplo as roupas confortáveis, mas alguma que ainda vai chegar e que a moda masculina vai abraçar? Não sei responder. Dá uma ajuda. Cara, a pergunta foi uma pergunta sua, mas eu também tô pensando em alguma coisa... Eu não tô tão ligado em passarela, assim, nas últimas coisas de passarela, de pensar. Posso, já que você pediu ajuda? Por favor. Cara, a minha percepção, mas é que é uma coisa que já tá acontecendo, que não é do futuro. Eu tenho notado muito esse híbrido de roupas mais formais, mais sociais,
com um universo mais do street. Colocar um terno com sneaker. Eu mesmo fui num evento agora, quinta-feira, coisa que eu, acho que eu nunca tinha feito, que era um costume azul marinho com camiseta branca. E eu já tinha colocado, por exemplo, um tênis branco básico. Mas dessa vez eu não coloquei um tênis branco básico. Eu coloquei academia, um chunk sneaker, assim, com sola traturada, bege, tipo uma coisa realmente anos 80, anos 90. E eu tenho reparado muitas pessoas fazendo isso. Eu tenho a percepção que esses híbridos, essas misturas, é uma coisa que tá tendo mais aceitação e eu acho que vai continuar crescendo um pouco. Isso certamente. Essa mistura de alfaiataria com esportivo também não é novo, mas já é, assim. Tem muito terno com tecidos hoje em dia que não são mais de lã fria, assim. Sim. Então, a Hugo Boss tem uma linha de viagem, que é um terno que você pode tacar Então, eu tenho olhado mais tendência, muito mais por essa questão de tecnologia e comportamento, do que assim, de falar, uma estampa X ou uma cor tal. Então, tipo isso, terno que dá pra lavar na máquina. Porra, é super legal isso. Isso é um híbrido que é legal, entendeu? Esse é o híbrido que vale a pena, né? Porque aí você põe um sapato de verdade e esse terno, aí fica essa mistura que você fez. Você tava com costume tradicional e um tênis invocado. Ali é o contrário, ali você põe um sapato tradicional e um terno mais amassadinho, que tem essa cara meio de nylon também. Então, eu acho que essas... E também, assim... Sustentabilidade é uma questão muito importante. Eu acho que essas inovações vão vir muito mais nas lavagens, nos materiais, esses couros veganos que tem de cacto, de maçã, de abacaxi. Tecnologia mesmo, né? Então, acho que a inovação vem muito mais em material e tecnologia do que em design especificamente. Couro ou estampa, assim. Nossa, você me surpreendeu essa sua... Eu nunca tinha pensado nisso, me surpreendeu, é verdade. Pensa nisso, Silvers, nas marcas que a gente acompanha. Eu tenho visto mais eles falando de material, usar uma coisa reciclada, usar um tipo de tecido que gasta menos algodão, usar não sei o quê. Mais coisa de material do que de design em si. Não dá pra fugir dessa responsabilidade mais. Então, não acho que vai ter uma mudança muito grande de silhueta, mas é por aí, assim. Legal. E aí, claro, também até para terminar uma coisa que eu não tinha falado, um dos meus trabalhos também eu tenho feito figurino para TV e para músicos. Eu vesti a Marina Lima, eu fiz um programa que não é masculino, mas usa bastante silhueta masculina, né? Eu fiz um programa um reality show de decoração que chama Reforma Surpresa, assim, então... E tá onde? Era da Band, mas agora foi pro Lifetime do History. Tá. Então vai voltar em janeiro agora nesse canal novo. E aí a comunicação é diferente, né? Quando você faz um figurino, é além de tendência. E aí a gente pode, com esse cara que eu já tenho um pouco de liberdade, ou mesmo com a Marina também, aí você pode ir fora do que é correto, aí você pode colocar um sapato maluco, uma proporção diferente. Então esse é um jeito mais criativo de pensar e de usar peça que não seja tão comercial, tão versátil como a gente pensaria para montar um guarda-roupa, mas que vai ter um efeito de palco, ou que vai, enfim, chamar atenção na TV também. Então é um outro pensamento, assim. Que demais! Eu tô louco pra chamar aqui pro podcast, eu nem comentei com você ainda, alguém que trabalha com figurino de filmes de época. Ou a novela das 6 da Globo, que é sempre de época. Eu fico pensando, cara, a pessoa pra montar esses figurinos, e claro, os atuais também é uma coisa super interessante, mas eu fico pensando, como que o cara monta, onde é que o cara acha essas peças? Deve ter muita coisa que é alfaiate tem que fazer, né? Procura não sei se ele falaria, não sei se ele tem essa facilidade de falar, assim, porque ele é um pouco tímido. O Júnior, da Juicy by Liquor. Juicy com S. Júnior Juicy by Liquor. Depois eu te soletro. Cara, imagina... Ele tem um acervo de tudo que você possa imaginar. E ele tem algumas dessas coisas que ele aluga pra cinema. Que legal. Que é roupa de época e vestidão. Ele é alfaiate? Não, ele é colecionador. Ele começou como um brechó, e aí começou a crescer tanto o acervo dele, eles viajavam pra comprar camiseta no Japão, sabe, essas coisas de... E aí ele começou a montar um acervo com coisa de cinema, assim. Então tem roupa de época. Nossa, mas aí... Deve ter Instagram, não tem? É porque ele não é loja, né? Ele aluga pra figurino. Ele não aluga pra você usar, tipo, fantasia. Ele aluga pra figurino. Entendi. Mas aí é legal a gente teria que fazer um podcast, a gente levar os equipamentos e fazer onde tem esse acervo dele. Maravilhoso. Aqui eu achei já. Achou?
Achei. Dá pra ver Loja algumas vintage. coisas. Aí será legal fazer no lugar. Adorei a dica, cara. Vou dar uma olhada. O acervo dele é maravilhoso, assim. Caraca, velho. Então, muito bom, senhores. Eu vi que o Vitão aqui já mostrou a plaquinha que estamos nos últimos minutos da sala aqui do Tchê Podcast. Aliás, esse lugar, senhores, é muito bacana. É um pub aqui em São Paulo que tem... que abriu essa sala de podcast. Então a gente grava nessa salinha, mas quando chega quinta, sexta, sábado à noite, os caras têm palco, rock. É muito legal, vale a pena conhecer. Então eu quero deixar aqui um agradecimento pra galera do Tchê Podcast. Valeu, Vitão. Sivers, sempre um prazer gravar contigo Pedrão. esses episódios. E André, cara, adorei essa nossa conversa, cara. Passou rapidinho, né? Nossa, passa muito rápido. Quando o papo é bom, ele passa rápido. É impressionante. Adorei conhecer mais sobre sua trajetória. Adorei ouvir sobre as suas visões de comportamento, de mudança de comportamento, de mudança de tendência. Eu acho que esse trabalho jornalístico dentro da moda masculina é muito importante, porque a gente veio nesses últimos anos sendo uma crescente muito bem-vinda de criadores de conteúdo, influencers, blogueiros, que é muito bom você ter essa pluralidade de voz, Sim. mas é muito importante você continuar tendo a visão jornalística, que nem a Erika Palomino puxou a sua orelha quando você era jovem, de apuração, de checar a fonte, não sei o quê. Eu acho que isso enriquece muito o conhecimento e o repertório de todo mundo que quer se Sim. vestir melhor. Então, obrigado mesmo de Imagina. coração. A porta está sempre aberta aqui para Adorei. quando você quiser participar. E deixo aí para você e para o Sivers fazerem as considerações finais. Complementando só o que você falou, essa pluralidade de voz é muito bacana, foi o que a internet trouxe de bacana, mas tentar não deixar só no território do consumo. Isso que a gente falou, não é só por ser jornalista ou não, mas é por olhar para o comportamento e para o macro, né? Se olhar de fora, não é só, vi ali, quero comprar, quero vestir igual, mas por quê? Por que a Prata tá fazendo um sapato feio desse? Porque tem a ver, né? Tem essa necessidade de misturar esporte desde os anos 90. Então as coisas fazem um sentido, moda tem um histórico de design tem sempre uma funcionalidade, o nome já diz, né? Ele é designado para alguma coisa, então não inventa, vai estudar. E aí você compra. Muito bom. O consumo faz parte, mas não pode ser só isso, né? Senão fica vazio. Obrigado pelo convite, andreduval.com.br. E o Insta, @André Duval? @André Duval. Tem algum ponto, algum underline? André Duval mesmo. Doval. Né? Doval com O. Valeu, então é isso aí. Obrigado pela participação, André. Obrigado, até a Então, próxima. senhores, muito obrigado aí por prestigiar mais um episódio do podcast Moda Masculina e nos vemos no próximo.